Olá, eu me chamo Luciano, sou do Polo de Gramado. A atividade de hoje é para a disciplina de Matemática Elementar C, do curso de Licenciatura em Matemática da UFPEL. Nós vamos demonstrar uma aplicação prática da função do primeiro grau. Começamos com o seguinte problema. Um aplicativo de entrega de comida cobra uma taxa fixa de R$ 5,80, mais 80 centavos por quilômetro rodado. Qual o custo de uma entrega com deslocamento de 5 km? Bom, neste caso, nós vamos utilizar a fórmula da função do primeiro grau, que é f de x igual a ax mais b. Primeiro, nós precisamos identificar cada elemento. Nós temos aqui duas variáveis, uma dependente e a outra independente. Neste caso, a variável independente é a taxa fixa. É o nosso valor de 5,80. Esse não vai mudar nunca. E a taxa variável é o valor, o custo da quilometragem, que é 80 centavos. Substituindo aqui na fórmula, então a gente vai ter f de x que neste caso aqui, o x vai valer 5, que é o que a gente vai substituir na fórmula, os 5 km. Esse caso aqui vai ser 5, então a gente vai ter f de 5 igual a nossa taxa variável, que são os 80 centavos por quilômetro rodado, multiplicado por 5, o número de quilômetros rodados, mais a nossa taxa fixa de 5,80. Aqui a gente montou a nossa equação, agora é só calcular. Então a gente vai ter os 80 centavos vezes 5, isso dá 4, mais os 5,80, o que dá 9,80, colocando na forma como a questão pedia, como era em reais, então fica R$ 9,80 o custo dessa entrega. Um detalhe também aqui é que o f de x também é o y, tá? Se aparecer da seguinte forma, y igual a ax mais b, é a mesma coisa que f de x igual a ax mais b, tá? Isso não muda nada. Então, aqui a gente vai ter o y igual a ax mais b, que é a fórmula da equação da função do primeiro grau, em que a incógnita normalmente é dada pela letra x, né? Comumente é a letra x, ela está elevada a 1. Quando não aparece nenhum número no expoente, é porque está elevado a 1. Por isso que o nome dessa função é função do primeiro grau. A gente vai para um outro exemplo. Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. A cada dia que passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Assim, é possível descrever essa situação como uma função do primeiro grau, em que a altura está em função dos dias, cuja lei de formação é... E aqui a gente vai encontrar a lei de formação para calcular a taxa de crescimento dessa planta. É um pouco diferente da outra questão, mas também ela vai se resolver por aquela mesma fórmula que nós vimos antes. É só a gente colocar da forma correta os itens que nós temos na questão dentro da fórmula. Qual que é a nossa variável independente nesse caso? Vai ser os 20 centímetros. Quando a planta chega nos 20 centímetros, ela começa a variar, ela vai ter daí uma taxa de crescimento linear. Então a nossa variável independente é os 20 centímetros. Vou colocar aqui o nosso b igual a 20. E qual que é a nossa variável dependente? Os 2,5 centímetros. Esse vai ser o nosso a, que vai ser multiplicado pelo número de dias a partir do qual vai ser contado. Então, aqui pede para escrever a lei de formação. Então, a lei de formação ela pode ficar da seguinte forma. F de x igual a 2,5 vezes x mais 20. E assim a gente vai ter, para cada valor de x,
que é o número de dias, a gente vai ter a altura da planta. A gente pode dar um exemplo. Passados 2 dias, a gente vai fazer a substituição dentro da fórmula. F de 2 igual a 2 vezes 5, que multiplica 2 mais 20. 2,5 vezes 2, 5, mais 20, 25. Então, passados 2 dias, a planta vai ter 25 centímetros de altura. Então, é mais uma aplicação da função do primeiro grau. Existem várias, existem inúmeras atividades, inclusive do nosso dia a dia, que a gente pode calcular utilizando a função do primeiro grau. Aqui são apenas 2 exemplos de 2 aplicações que a gente pode fazer com esse tipo de função, uma fórmula simples. É só a gente conseguir identificar os elementos da equação e colocar eles de forma correta dentro da fórmula. Então seria isso.